Mais Relevância Podcast no ar e hoje o tema é empreendedorismo. Eu trouxe aqui uma convidada muito especial, Isis Madruga, minha amiga pessoal. A Isis com Z vai falar sobre a história e os bastidores da empresa Isis com S, uma das maiores empresas de laticínio do Nordeste. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Isis, muito feliz com a sua presença, Isis. Tenho certeza que você tem muito a nos ensinar. Isis vai falar um pouco da história da empresa familiar, que é a Isis com S, né? Foi uma homenagem a ela, feita pelo pai, pelos pais dela. E a gente vai contar do nascimento da empresa, a sucessão até os dias atuais. Para mim é um imenso prazer. Primeiro estar aqui com vocês, né? E discutindo algo tão especial que é a história, né, da nossa empresa. A nossa história é quem sou, o que sou hoje, né? É um motivo de muito orgulho para mim trazer um pouco das nossas experiências para o público de vocês. E a Isis com S, amiga, ela surgiu em 1993 na cidade de Sousa, Isso. aqui no interior da Paraíba. E ela foi um sonho, né, Isis? Conta um pouco, porque ela foi criada pelos seus pais, Enilde e Marcos. E conta, eu já sei essa história, gente, mas é muito bacana a gente, porque fala muito sobre sonhos, né? É verdade. Como é que foi isso? Eu tive uma presença muito forte de acreditar no sonho. E essa é a minha maior lição de vida que os meus pais me deixaram. Lutar pelo que a gente sonha e determinação. Determinação eu resumo em minha mãe e o sonho em meu pai. A gente era família assim de classe média na época, classe média, uma vida normal. Mas eles sempre foram muito determinados. Eles não pensavam em ficar ricos, eles pensavam em fazer algo que eles se realizassem. Eu acho que isso é um fator muito importante também. E foi daí que meu pai voltou. Rapidamente minha mãe providenciou tudo, ela tinha um salão, tinha um prédio que tinha um salão, minha mãe era cabeleireira na época. Ela fechou esse salão e eles abriram de forma bem artesanal. Bem mesmo. artesanal. Até hoje a gente tem esse tanque na nossa empresa e eles, enfim, começaram. Em determinado momento, eu acho que eu era muito pequena, eu tinha 13 anos, minhas lembranças são um pouco falhas a respeito disso, mas eu lembro muito bem que meu pai quis desistir. E minha mãe disse, não, a gente não, você começou, agora a gente vai em frente. Vamos primeiro trocar o nome era Total. Eu ia perguntar isso a você. O nome do iogurte era Total. Aí minha mãe disse, vamos trocar esse nome não tá legal. Vamos botar o nome de Isis, eu acho que vai dar certo. A deusa do sol, tal, e é tanto que o nosso símbolo é o sol. Olha que legal. É o sol que nos ilumina, e enfim. E aí foi Isis com S por questão de estética mesmo, né? E quando a gente foi fazer a marca, na época, foi sugerido colocar o S em vez do Z, porque de fato o nome Isis é com S. Na época que eu fui registrada, botaram com Z, eu não sei o porquê. Mas o fato é que, esteticamente, o nome Isis com S ficaria bem mais interessante, visualmente, enfim. Minha mãe convidou o nosso vizinho, que na época tinha ficado desempregado. Ele está conosco até hoje. É o nosso primeiro vendedor. Que bacana. E está conosco até hoje, também é um motivo de muito orgulho. E ela saiu para vender com ele. Saíram ganhando no mercado. Qual foi o primeiro produto desenvolvido? Era um fermentado, o iogurte mesmo. Eram umas bisnaguinhas assim, era algo bem artesanal mesmo. E aí isso era vendido de casa em casa? Só que tinha um detalhe, não, era supermercados de pequeno e médio porte. Mercadinhos, né? O que é que acontece? Só que tinha um grande detalhe, que é o que a gente traz até hoje. É o que as empresas devem descobrir qual a sua verdadeira essência, qual a sua verdadeira, o que você quer, qual o seu foco. Nosso foco sempre foi produzir algo que fizesse a diferença. Não importa o que você vai fazer. E meu pai sempre quis fazer o que é melhor. Eu lembro que a gente também tem um restaurante em Sousa, e ele fazendo o restaurante já tem 13 anos,
E ele, naquele momento, construindo aquele restaurante, chegou muitas críticas. Você é louco, você vai abrir um restaurante desse aqui, na cidade que nem Souza e tal. Ele disse, o meu produto tem um preço. Aquele foi um ensinamento tão especial para mim naquele momento, que eu guardei, para você ver o quanto é importante, às vezes, a gente externar o que, de fato, a gente acredita, o que a gente pensa. Porque a gente pode marcar a vida de alguém por alguns segundos e ela levar aquilo para o resto da vida. E ele disse, o meu produto... ele tem um preço que ele merece. Se as pessoas não quiserem pagar, fazer o quê? Agora, eu não vou fazer algo que eu não acredito. E o meu pai era assim. Ele só fazia o que ele acreditava, o que ele poderia consumir, o que ele achava que era certo e o que era bom. Foi lento o nosso crescimento, mas uma coisa eu posso garantir, é um crescimento sólido, verdadeiro, aonde... hoje, nossos clientes mais fiéis é o que há de mais verdadeiro, que são as crianças. As crianças que consomem os produtos Isis, elas não tomam outro produto. É impressionante os relatos de mães. Crianças autistas, quer dizer, é de um sentimento de alguém muito... sinceridade. É de um sentimento muito verdadeiro que a gente traz como mensagem que vale a pena você trabalhar certo, e não assim, você pensar em ter dinheiro e atropelar as coisas, né? Atropelar o caminho, fazer algo só pensando em ganhar. Acho que não pode ser o objetivo, né? Não. Pode ser o resultado. Né? O Você resultado de algo bem feito. você só consegue, de fato, perdurar se você fazer com que o dinheiro seja os frutos e não o essencial para aquele seu negócio. E tem a ver até assim com a segunda pergunta. A gente está falando só para a gente ter dimensão qual é o objeto de hoje, né? É uma empresa que conta em seu portfólio com quase 100 produtos. São inclusive, estamos aqui acompanhadas, e eu quero dizer, né? que eu só quero fazer podcast agora se tiver comidinhas, Pois viu, gente? Porque realmente é muito gostoso. Eu tô vendo Então, aqui alguns produtos que minhas filhas mesmo consomem, isso, os queijos são e tudo maravilhosos, mais. São coisas que realmente fazem parte, Inclusive, com tudo muito licença. de verdade, né? Assim, são produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente está falando de uma empresa que conta com quase 100 produtos em seu portfólio, que são 3 unidades Fabris. Uma aqui em Souza, outra no Ceará e outra... Começou... Pernambuco, né? Começou em Souza. Exatamente. E com 2 anos fomos para Recife, com os nossos familiares, lá somos sócios, e agora estamos no Ceará. E conta com um quadro de funcionários de mais de 2.000 funcionários. Somando as 3 empresas, passa 2.000 funcionários. Isso. Então, percebe-se o quê? Que é algo que é grandioso, mas que começou na simplicidade ali, no aconchego do lar, no ninho de amor que é a família, né? Uma empresa familiar, numa cidade a 430 quilômetros. Hoje Souza é uma cidade, tem muito tempo, Souza já tem uma importância, até inclusive política, é regional, é um polo, mas é uma cidade que conta com suas adversidades. E foi ali o nascedouro da Isis. A própria cidade não tinha dimensão que abrigaria uma das maiores empresas de laticínios do Nordeste. E eu ouso dizer até do Brasil, viu, Isis? Você me corrigiu, ela na sua simplicidade, ela me corrigiu, disse, do Nordeste, mas eu ouso dizer, porque ela concorre hoje com a Nestlé, concorre com grandes marcas, com a Danone. Então, eu quero te perguntar se quando teus pais começaram naquela simplicidade, mesmo na ousadia, que a gente percebe que seu pai era uma pessoa ousada e contava com a força, né, da sua mãe, o apoio da sua mãe. Eles tinham dimensão do que a Isis viria a se tornar? Minha mãe, eu costumo dizer que eu sou o que sou hoje, porque graças a Deus eu herdei isso da minha mãe, em acreditar que não deu certo ainda porque não chegou o fim. Minha mãe nunca pensou que nada daria errado. E juntando com isso, de tentar produzir o que há de melhor, é lógico, Renatas, que jamais a gente tem ideia, né, de onde você pode chegar.
Mas uma coisa é fato. Eles se prepararam. Meu irmão costuma dizer, e eu acho muito sábio, nós temos que estar preparados para o que vai acontecer. Eles se prepararam. Eles fizeram a parte deles, diariamente, incansavelmente. Essa coisa de aonde a gente vai chegar, aí, se você faz um bom plantio, sem dúvida você vai chegar. Vai depender, claro, também dos seus merecimentos, das suas missões, que é algo que Deus planeja nas nossas vidas, que a gente não tem como prever. O fato é que eles nunca... Embora meu pai no início tenha um pouco, em um mês que tinha iniciado, ele ficou um pouco em dúvida, mas quando recebeu a força da continuidade da minha mãe, vamos lá que a gente vai conseguir. Por isso eu acho a importância, por isso que Deus criou um homem e criou uma mulher, é para ver essa união de forças. Eu acho que o papel da mulher é esse. Né? Eu acho a coisa mais linda, mulheres bravas, mulheres que lutam, porque o papel da mulher, Deus fez a mulher para aguentar tantas coisas para isso. E sempre dizem, né, que ao lado, por trás, mas a gente fala sempre ao lado de um grande corrigi há homem. muito tempo, viu, Rei? Isso ao lado. lado De um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas é impressionante, assim, como as histórias de grandes sucessos empresariais e tudo mais, sempre tem essa história, né, de que Sim. a mulher que dá o apoio, ou alguém, assim, de casa. Então, eu acho que esse apoio familiar também é Sim. muito importante, né? E a gente teve essa criação, graças a Deus, uma criação de pé no chão, uma criação do trabalho. Eu era muito nova, meus irmãos que enfrentaram mais os momentos mais difíceis de nossa empresa, né? Meus irmãos que, de fato, vivenciaram esse início. Eu ainda era aquela menina de 13 anos de idade que ainda estava sob a proteção e os cuidados. Na nossa época, mulher tinha uma... meus pais eram muito tradicionalistas nesse sentido, então os homens que tinham que realmente assumir aquele papel de estar ali. Mas, graças a Deus, eu também sempre tive esse outro lado, presenciei e fui cuidada com essa coisa de estar ali junto. É tanto que meu pai, quando ele tinha algum problema, ele dizia, minha filha, venha para Sousa, venha ficar aqui perto de mim. Ele queria eu perto dele quando ele estava com... Não era para fazer nada, é para eu estar ali, dar um apoio, né? Dar o apoio, né? A força. E eu acho que o papel da mulher é esse. Então, eu acho que essa coisa de, tipo, vocês sabiam onde vocês iam chegar? Se eu disser a você que sim, eu estarei mentindo. Mas uma coisa eu posso garantir. Eles sonharam alto. Eles sonhavam muito alto e plantaram. Hoje a gente rega, de fato, o que eles plantaram. Eu não tenho como dizer a você que fomos nós. Não, hoje nós regamos aquele lindo plantio. Nós cuidamos, nós podamos, nós zelamos, né? Porque temos o entendimento que somos trabalhadores daquele jardim. Né? Nossos funcionários são nossas flores. Nossos produtos é a nossa semente. Enfim, a gente tem um zelo, a gente tem um cuidado, a gente tem um amor por essa empresa que, juro, gente, é maior do que nós. E é interessante você falar sobre isso, Isis, porque eu estive em Sousa, né? E eu conheci esse amor de perto. Tanto da parte de vocês para com os próprios trabalhadores, quanto por parte deles para vocês. Isso é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, mas até a própria população da cidade, no feedback ali, falando para mim, era muito interessante eles dizerem quanto eles se orgulham da empresa. É muito carinho e é muito gratificante, porque, assim, eu faço trabalhos com várias empresas e, claro, nem sempre é 100% para todo mundo. Sempre tem uma crítica e tal, e com vocês foi um negócio, assim, absurdo. Eu até comentei isso com você. Como é bonito de ver, né? O orgulho que eles sentem de vocês, mas porque isso foi plantado. Né? Isso foi plantado. Uma das coisas que eu tenho, vocês plantaram desde lá de trás. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é quando já várias vezes eu ando pelas ruas e pessoas que realmente são empregadas, assim, elas olham para mim e dizem: meu sonho é trabalhar na Isis. Caramba, aquilo ali é uma responsabilidade. Por isso que eu digo que a Isis não é nossa, não é dos meus irmãos, não é minha. Hoje a gente carrega mais responsabilidade. A gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso. Hoje a gente carrega mais responsabilidade do que propriamente patrimônio, né?
Porque é muita gente, né? É verdade. E olha só, são 3 fábricas, 9 distribuidoras, e vocês se consagram aí entre os top 5 aí de laticínios do país, né? Então, a gente vê, sim, os produtos concorrendo com Nestlé, concorrendo com Danone, que são grandes players aí do mercado. E uma referência de vocês, Isis, que eu vejo, é a verticalização da empresa, que eu estive lá e eu pude conhecer. Então, para quem não sabe o que é verticalização da empresa, é uma forma de organizar o negócio onde a própria empresa, ela cuida desde a produção da matéria-prima até a distribuição. E isso é muito difícil, né? A empresa conseguir fazer isso, porque... Conta um pouco sobre isso, porque eu acho que é um grande referencial. O detalhe está nisso, a nossa verticalização. Então, por que todas as empresas não são assim? Porque não é fácil. Não é fácil. Não você é aumenta fácil. os Você custos, aumenta a Esse- responsabilidade, esse- centraliza a produção. A Esse história- mérito a gente não pode deixar, não posso aqui deixar de dar tanto ao meu pai, que foi o criador, como ao meu irmão, que é uma potência, ele é um gênio, mas a gente deve um pouco não, a gente deve muito a ele. Essa parte meu pai era braçal, era produção, é tanto que a gente tem tantos produtos, porque meu pai toda hora estava criando ali produtos novos. Ele viajava o mundo inteiro para ele Buscar queria fazer, referências, né? ele queria fazer um produto, ele saía provando o queijo de vários lugares. Se inspirar, né? Ele Até. viajava por várias indústrias. Ele tinha um network assim incrível. Foi outra coisa que meu pai deixou. É tanto que tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero fazer hoje eu ando, eu pesquiso, a gente estuda. Busca referências, né? Busca Do próprio referência. mercado Ele sempre mesmo. dizia, olha minha filha, não adianta criar a roda não. Agora procure fazer uma roda melhor, né? Não vá tentar inventar outra roda. A roda é roda. Agora vamos fazer uma roda melhor. Vamos aprimorar. Vamos fazer uma roda que seja diferente, que seja... E eu acho que é isso. Então, quando ele ia fazer qualquer coisa, ele era esse homem, assim, fazer diferente. Ele queria fazer o melhor. Ele tinha esse negócio de fazer o melhor. Não querendo, tipo assim... Ser melhor, mas fazer o É, melhor pronto, no sentido de ser isso. diferente, Ele né? não queria ser Claro. melhor, ele queria fazer o melhor. Sim, sim. E pronto, a palavra-chave era essa. E é isso. E daí, quando meu irmão vem, traz essa parte mais administrativa, racional, Operacional. E foi a partir daí que a Isis começa, de fato, a ganhar corpo, a ganhar organização. Aí a gente se mudou, nosso campo fabril, fomos já para outro local. Vieram algumas dificuldades, enchentes, enfim. Só a seca, né? Como é que vocês conseguem fazer uma verticalização onde vocês cuidam da matéria-prima, sendo que Souza, para quem ainda não sabe, é uma cidade do sertão, clima não né? é favorável. E o clima não é favorável, é uma cidade que é muito seca. Então, vocês criaram instrumentos para os próprios produtores, né? É outro fator bem importante, onde a gente zela bastante. Eu vou dar outro mérito ao meu irmão. Ele gosta dessa parte do campo e ele zela muito pelos produtores de leite. Ele traz muitos incentivos, cuidado, fazemos parceria com o Sebrae. A nossa indústria tem uma indústria de rações para o animal, aonde na época da seca a gente trabalha de forma parceira com os produtores para que isso não decaia, né, a quantidade, própria matéria-prima que vocês recebem, produção, né? a nossa produção. Eu acho Claro. que é uma economia circular. Né? Sim, Você claro. cuida para ser cuidado e tem aquele retorno. Eu Gera acho tudo uma muito cadeia, inteligente. né, de pessoas. Uma cadeia. Uma Além cadeia muito além positiva. desses quase 2.000 funcionários, ou bem mais, aliás, mais do que 2.000 funcionários, esses são os funcionários diretos, né, os trabalhadores de dentro da indústria. Mas fora isso, vocês não fazem ideia da cadeia que circula em volta, né, dessa empresa. Né? Pessoas envolvidas, sua Que é o estrutura produtor, envolvida. que tem o cara que leva o leite, tem o cara que cuida da vaca, que... Os funcionários indiretos, né? Então, é muita gente, gera uma cadeia, né, de pessoas. Por isso que eu continuo dizendo que hoje a gente carrega mais responsabilidades do que propriamente bens, né? Do que propriamente algo que gera riqueza para nós. E olha só,
São, no Brasil, de 6 a 8 milhões de empresas. Dentre essas, 90% são basicamente empresas familiares, que é o que acontece aqui na Isis, né? Isso, claro, gera um impacto muito grande no cenário econômico nacional, né? É quase aí 65% do PIB e representa aí 75% dos trabalhadores contratados no Brasil. E aí o que acontece? Entre a formação do CNPJ, claro, e o sucesso da empresa, existem muitos desafios, mas eu acho que nenhum desafio ele é tão grande quanto o da sucessão, né? O da sucessão empresarial. Quando o fundador ele falece, né? E aí, como é que fica a empresa? E é isso que eu queria conversar, Isis, com você, porque eu acho que, assim como a Isis com S, 90% das empresas do Brasil, elas são empresas familiares. Então, como lidar com esse grande desafio nas empresas, que é o momento da sucessão empresarial? Eu queria que você falasse um pouco. Se aqui tivesse um equipamentozinho, aqueles de botar a música, eu dizia que era aquela hora do filme que a gente bota a música triste. Tá? Isso porque assim, realmente... Mas assim, o fato é que é aterrorizante imaginar algo. Tá tudo bem, de repente, o chão abre, todo mundo que estava ali, toda essa cadeia que a gente acabou de falar. Naquele momento, meu pai, para quem não sabe, ele teve um infarto fulminante. Era um homem que estava cheio de vidas. 2 horas antes dele falecer, tivemos uma reunião. Deus preparou até a partida dele. Eu digo... Obrigada, Deus, eu agradeço todos os dias pela forma que meu pai partiu, no sentido que fomos preparar. Foi uma morte brusca, mas Deus nos deu sinal de que era o dia dele. Naquele momento, eu tive um momento realmente de muita sabedoria, de entender que eu não podia questionar, porque Deus me permitiu estar lá com ele. Deus me permitiu fazer a última reunião dele. Deus permitiu que ele me convidasse. Ele tinha mania de às vezes repetir. Ele dizia: minha filha, vem cá. Você sabe qual é o segredo do sucesso? Eu disse: pai, quando terminou a reunião, ele disse: minha filha, parecia que ele tinha pressa. É por isso que eu digo que isso foi os sinais. Deus parece que saiu: meu filho, vá, cuide, faça o que você tem que fazer, faça logo. Ele disse: minha filha, o segredo do sucesso. Estava eu e minha cunhada, ele chamou a gente. Ele disse: minha filha, o segredo do sucesso é austeridade e meritocracia. Não esqueça, minha filha. Quem tem isso, tem tudo. Outro fato muito importante, que eu tenho filmado isso, ele dizendo assim na reunião: olha, minha gente, esse ano vai ser um ano muito difícil, mas temos que ter dentro de nós o espírito de um guerreiro. Toda luta parece ser difícil no início, mas vamos focar no final, que quando vamos se ver vencedores, vamos se ver... Eu tenho filmado isso. Gente, isso é um privilégio, isso é muito forte. Quando terminou a reunião, ele foi almoçar, ele me convidou, ele disse: minha filha, essa é a minha melhor comida. Você tá entendendo que eu ouvi as últimas palavras que ele... E ao final de tudo, ele disse: minha filha, vá para casa, agora venha só de 4 horas. Ele deu a hora que ele ia morrer. Venha só de 4 horas, porque vai ser a hora mais importante da reunião, não precisa você vir antes. Eu te amo, minha filha, eu amo quando você está aqui. Ele sempre repetia isso. Mas o fato é que eu recebi essas mensagens, né, finais. E... a partir disso, começa, de fato, a questão de escolhas, né? Isis, um estudo recente da última década, realizado com 35 países, demonstrou que 36% das empresas familiares, apenas 36% das empresas familiares, elas resistem, elas não sucumbem à sucessão. E no Brasil, apenas 25% também, elas conseguem realmente ter essa sobrevida nessa passagem de uma geração para outra. Aí eu olho para a Isis, que
no momento mais caótico para o empresariado brasileiro, que foi a greve dos caminhoneiros, vocês passando por todo esse problema da sucessão, vocês perderam um grande líder, né? Que eu já estou aqui, se eu já admirava a sua história, eu estou admirando ainda mais. E, de repente, vocês se viram aí, e agora, né? Mas aí vocês ressurgiram como uma fênix e foram na contramão das estatísticas e deram a volta por cima e triplicaram toda a dimensão da empresa de vocês. Então, a que se deveu esse pulo do gato, que eu digo, né, assim, nas estatísticas? E é justamente sobre isso que eu acho que é o mais importante e eu acho que é a mensagem fundamental que eu queria trazer para esse podcast, né? Hoje é essa história que a gente quer levar para as pessoas, a história da nossa superação. Para muitos pode parecer fácil, abriu empresa, tá ali, deu certo, alimento, tal, massa. Mas e agora que o chão abriu, que aquela pessoa que estava a todo vapor se foi? Lembrando que há 2 anos passados, também havíamos perdido nossa mãe, que também era nossa. Minha mãe ela não trabalhava diretamente da indústria, mas foi um baque muito grande também. Claro, porque fazia parte de tudo isso, né? Ela era uma empresa familiar. Ela era, de fato, o que nos sustentava. Ela era aquela mulher forte, que qualquer problema a gente se sustentava nela. Ela muito... Minha mãe era muito esperançosa, então quando dava um medo, a gente corria para ela. E foi um intervalo pequeno de tempo. Né? E foi 2 anos. 2 anos depois. De repente, ela também era uma mulher, lembrando que ela era uma mulher muito marcante. É tanto que a gente hoje tem um projeto social, que não vem o caso aqui agora, mas... Não, mas eu acho muito válido falar, porque eu sou amiga pessoal desta pessoa que está aqui convidada, então conheço essa história muito de perto, por isso que eu estou um pouquinho mais calada para deixar ela falar mesmo. Mas a sua mãe era uma personalidade muito marcante, muito forte, né? Então, quando você fala dela, que ela tem muito a ver com essa história da base, da família, da sustentação da própria empresa, é absurdo isso, porque mesmo ela não estar trabalhando efetivamente dentro da empresa, mas ela era o suporte de vocês, né? Ali embaixo de todo mundo. Isso. Então, ela tem um papel muito fundamental. E perdemos nossa mãe. Fui doadora de fígado dela, tudo, fizemos de tudo. Minha mãe também morreu como um fim de teatro. Eu me arrepio toda. Deus preparou. Eu falei nisso, eu me arrepiei. Deus também preparou a partida dela. O fato é que minha mãe faleceu 2 anos depois disso, dessa tragédia. Veio a do nosso pai, que foi mais tragédia ainda. Gente, acredito em vocês que no outro dia da falecimento do nosso pai, foi um sentimento... Meu pai andava pelas ruas ao ser cortejado para o seu sepultamento. Era impressionante. Parecia que a gente ia carregando. Parecia que a gente ia carregando aquele e agora? Um peso, Nossa nas costas, Senhora! Né? Eu não sei se eu sofria pela partida do nosso pai ou pela cara daquelas pessoas que naquele momento... Imagina, depositavam em vocês toda a esperança. E agora? E agora? O que vai ser? Você imagina... Daquele lugar, daquelas pessoas. Era muita gente. Gente, acredito em vocês que no outro dia se reunimos. A gente sempre teve uma educação religiosa de que, tipo, a vida é um rio. Temos que seguir. Era outro dia. Meu pai partiu. E agora? A gente teve que acreditar em nós. A gente tivemos que acreditar no que aprendemos. Nós não fomos discutir bens. Eu lembro como me arrepio. Eu lembro como hoje meu irmão olhou pra gente e disse assim: e agora, meus irmãos? Estava a minha madrasta. Meu pai havia se separado há algum tempo também. Já tinha Rebeca nas nossas vidas. E a gente fez uma reunião muito consciente, muito racional. Temos que dar as mãos. Gente, foi aquele momento de sabedoria que fez diferença para o resto de nossas vidas.
A gente pegou um saco imaginário, pegamos toda a nossa vaidade naquele momento, jogamos dentro daquele saco, esquecemos de tudo que tínhamos, demos as mãos para dar um nó bem dado naquele saco, se unimos e fomos adiante. E isso foi essencial. Essa foi o essencial. A união de vocês. A união. E além de tudo isso, não só foi o que aprendemos. Esse mérito também, eu incluo agora a minha madrasta também. Foi um momento de sabedoria daquelas pessoas que ali estavam. Então, eu acho que hoje, para as empresas familiares seguirem adiante, o mundo não permite mais que a vaidade, que o poder... Quem vai mandar? A tecnologia, ela vai muito além disso. Hoje tem que se trabalhar, você vê as indústrias, elas têm que ser muito racionais em alguns momentos. Mas a gente não abandonou a nossa cultura. A gente tem uma cultura de amar aquelas pessoas. E o fato é que a gente pegou a nossa vaidade, as nossas particularidades. As diferenças. Esse saco está enterrado junto com meu pai, foi embora com ele. Hoje nós não somos donos. E foi com esse sentimento que eu digo a vocês, que nós enfrentamos greve de caminhoneiros, que nós enfrentamos uma pandemia castigante. Aí muitos dizem assim, mas para o ramo da alimentação foi muito fácil. Não foi, gente. Foi fácil para ninguém, Não foi fácil no pra final. ninguém. Não foi fácil para ninguém. Nós passamos por muitas dificuldades. Está aí os aumentos, as coisas. E nós não podemos passar isso para o nosso cliente. Enfim, é tantas coisas. Mas é com esse sentimento verdadeiro que nós colhemos os frutos desse sentimento de cuidar das pessoas. Hoje as pessoas cuidam de nós. Hoje os nossos funcionários, eu lembro que na pandemia, os nossos funcionários faziam de tudo para que tudo desse certo. Na greve dos caminhoneiros, foi nosso primeiro boom de crescimento. Por incrível que pareça, gente. Não tem como a gente não julgar que são frutos, que é a bênção mesmo, assim, de tudo, de coisas boas. Como é bom plantar coisas boas. É por isso que hoje eu não me permito. Hoje eu não me permito fazer algo que eu não acredite para poder ganhar mais. Não se pode. Eu abri uma empresa porque eu acreditei naquilo, não procurando saber quanto aquilo ia me trazer. Eu nunca tive tão realizada na minha vida. Isso a gente precisa fazer uma parte aqui, uma nova empresa, né? Sim, claro. Porque eu tinha um sonho comigo. Meu pai me ensinou a sonhar. Todos nós da nossa família, eu tenho hoje minha empresa, meu outro irmão também. Nós temos empresas paralelas, porque o nosso pai nos ensinou a sonhar. Nós cuidamos e zelamos do nosso jardim. Hoje o nosso general é o nosso irmão. Nós tivemos outro detalhe muito importante. Eu acho que precisa ser falado da humildade de vocês. Outro de ter dito assim, deixa ele aqui e vamos ser humildes de nos retirar. Isso. E deixar ele aqui para entrar outro detalhe muito na importante. diretoria, porque um dos grandes fatores de problemas nessa história da sucessão, do fracasso, é justamente, são problemas emocionais, né? Aquela questão de discutir a história da vaidade, quem vai, você manda mais do que eu, mas eu quero vir para cá. Então, quando você fala da história do saco, é sensacional, porque é uma analogia exatamente essa história. Você se despide das suas vaidades, você tem um desapego, né? E dizer assim, não, vamos racionalizar, você é melhor aqui, eu sou melhor aqui, então você dá 2 passos para frente, eu dou 1 para trás, então isso é sensacional, né? Isso demonstra equilíbrio, racionalidade, e vocês pensaram na empresa, vocês pensaram lá na frente, né? Vocês não colocaram os seus desejos e anseios pessoais em cima da empresa, e eu acho que isso fez vocês irem para frente. Outro ponto interessante também é que você falou isso, que vocês tiveram humildade de aceitar o irmão que estava melhor preparado, e antes de morrer o seu pai falou exatamente nisso. Ele falou em mérito,
né? Então, o mérito, ele já estava preparando você, gente, dê valor a um mérito a quem está entendendo do assunto, a quem se preparou para isso, porque outro ponto também das pesquisas é quando os gestores, os líderes, eles não preparam os sucessores, os herdeiros para assumir a função dele. Então, ele centraliza e, de repente, quando ele se vai, não tem ninguém Já é tarde. preparado para aquilo ali. Um líder, um gestor não se faz de um dia para o outro no momento da morte, no momento... Muitas vezes as pessoas, a morte é um assunto muito delicado. As pessoas fogem muito desse assunto, as pessoas não querem tratar disso, mas o certo é que todos nós um dia iremos morrer. Então, o certo de uma grande empresa, ou de uma grande empresa, de uma média, de uma pequena, e até mesmo no seu familiar, é realmente preparar os filhos para esse momento. E seu pai foi, mais uma vez, sábio, porque ele preparou. E sábios vocês da maneira como conduziram, né? Porque vocês tinham duas opções. Ou vocês se despedaçavam pela tragédia, né? Que realmente foi uma em cima da outra, sua mãe, logo 2 anos depois seu pai, e aí tudo ia declinar, ou vocês se fortaleciam ali naquele momento e seguiam em frente, como você mesmo disse. Então, a história do Rio faz muito sentido, né? Porque vocês decidiram, ou vocês tiravam forças daquela tragédia, ou vocês se despedaçavam junto. E vocês resolveram seguir em frente, e isso, assim, é fantástico. Meu irmão foi muito sábio, muito forte, muito racional. E eu parabenizo hoje meus irmãos, minha madrasta, a mim mesmo. Naquele momento, e assim, até hoje, a gente não consegue se posicionar diferente daquele momento. Vocês entendem que como foi rico aquele momento, como deu certo. Então, hoje a gente nos faz diferente, porque para não dar errado. Assim, foi um momento de muita sabedoria. Né, de humildade. De fato, meu irmão, ele estava preparado, ele tinha o mérito de assumir. Ele olhou para a gente e disse: meus irmãos, é o seguinte, me dê 3 anos. Se em 3 anos eu não mostrar resultado para vocês, nós sentamos novamente e discutimos o assunto. Não se houve um questionamento de ninguém. Mas o fato é que tivemos paz, conseguimos concluir nosso inventário. Hoje nossos bens e empresas são livres de impedimentos, de qualquer coisa. Por quê? Tivemos humildade, sabedoria, soubemos reconhecer. É outra grande cultura da nossa empresa, reconhecer os méritos de quem realmente trabalha, de quem realmente é fiel ao seu trabalho, o que faz. Então, né, a gente ia falar sobre os projetos sociais, a Isis que vocês desenvolvem, né? É uma empresa que ela se preocupa com as questões sociais. Mas justamente tem uma por responsabilidade social bem aguçada. Cuida do seu quadro e o que é que vocês escolheram ao longo desses anos. Inclusive, raríssimas ações trabalhistas, né? Isso é um dado muito importante, porque são muitos anos, desde 1993, e vocês até hoje tiveram pouquíssimas ações movidas contra a pessoa jurídica. Muito bacana. E o slogan de vocês, né? Isis, lugar de gente feliz. Pois é. É um cuidado que a gente tem. É um zelo que a gente tem por aquelas pessoas que, assim, isso não traz muita paz de espírito, traz tranquilidade, porque a gente entende que aquelas pessoas estão ali zelando tanto quanto nosco aquele espaço. É muito bom, gente, você tratar alguém bem. É muito difícil. É lógico que existem pessoas más, né? Pessoas que estão nem aí para as coisas, para os retornos da vida. Mas o fato é que, como a gente acredita nas pessoas, as pessoas acreditam em nós. Né? A gente faz um trabalho belíssimo, como eu já contei aqui para os nossos produtores. A gente faz um trabalho belíssimo. A gente tem uma associação, a fundação que a gente está criando com o nome do nosso pai. Tem esse projeto da nossa mãe. Vocês têm um incentivo também que eu achei muito bacana, Isis, para os próprios funcionários de vocês, para subsidiar a universidade deles ou o curso de especialização que eles queiram fazer dentro do Justamente. Do próprio quando a gente né? vê que aquela pessoa tem um mérito... Ou seja, vocês incentivam. Gente, quem somos nós? Como é que você tem um funcionário bom, que o sonho dele é crescer... Como é que ele vai crescer se ele não tiver incentivo? Você tem lá, eu acho que a maior raridade hoje
É você ter um funcionário, primeiramente, que ama o que faz. E segundo, que quer ver o crescimento daquele lugar. Veste a camisa da empresa, né? Veste a sua E aquilo camisa. ali vai ser revertido, né? Você Pra entende- você se ele entende volta que, mais tipo, não é- qualificado, se ele volta mais feliz, se ele volta mais... Você Com certeza consegue vai ter esse enxergar que, retorno. tipo, não é porque a gente é bom, a gente é justo. Por isso que Jesus pregava a justiça. Na vida, nosso advogado costuma dizer assim, a gente não pode ser bom, a gente tem que ser justo. Não é questão de bondade. Você não precisa ser bom com ninguém. Você tem que ser justo. Que a vida é justa com você. É a troca, é o mérito, o que você vai receber de volta. Seja justa. Plante. Se eu tenho uma boa pessoa, mas a vida não permitiu a ela que ela tivesse condições de fazer uma faculdade, por que não eu não investi naquele meu funcionário que, infelizmente, por alguma coisa na vida dele, ele não teve condições de fazer uma faculdade? O cara veste a minha camisa, eu não vou ajudar aquele meu funcionário para crescer dentro da minha própria empresa? Isso Claro. é sensacional. Isso é justiça. Vocês têm, inclusive, também um auxílio enxoval. São pequenas coisas, assim, que fazem toda a diferença. Eu tive na fábrica da Natura, alguns anos atrás, no interior de São Paulo, e eu vi isso. Então, eu só tinha visto isso em empresas muito grandes. E quando a gente tem o conhecimento que vocês seguem esse caminho, é por isso que vocês são tão grandiosos também. Fora isso, a né? gente também tem É um plano maravilhoso. de saúde próprio nosso, onde a gente cuida Olha que da legal. saúde dos nossos funcionários. Enfim, gente, então assim, o resumo de tudo isso é a Isis estar há quase beirando os 30 anos de história. O crescimento foi lento, mas foi sólido, foi firme, tem muito concreto nessa base, tem muita raiz grossa, que pode vir ventos fortes, pode derrubar, pode, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, mas de fato ela tem uma base muito sólida, muito sábia, muito humilde e muito justa. Essa é o que faz a nosso slogan, a Isis ser um lugar de gente feliz. Me emocionei, viu? Me emocionei agora. Estou toda arrepiada aqui. Muito bonito isso. Eu me emociono sempre. Uma E uma vez, Isis, eu escutei você falar, você dizer que a empresa não é nossa. Não, A empresa, ela tem um propósito. é verdade. Qual é esse propósito? O nosso propósito é cuidar das pessoas. Cuidar, primeiramente, daqueles que nos faz levar isso aos nossos consumidores. Levar os nossos produtos à mesa, né, das pessoas. E depois cuidar das pessoas. A se alimentar com os produtos de qualidade, confiáveis, né? A se alimentar com o que há de melhor. Nós não vendemos o que nós não acreditamos. Nós não produzimos alimentos que enganam o paladar e a saúde das pessoas. Por isso que está em nossos valores a confiabilidade, o sabor, a segurança, né? Esse é um dos nossos méritos e valores, que somos fiéis a cada palavrinha que está ali. A gente, quando tem lá valores, né, missões, valores, enfim, a gente é muito fiel àquelas palavras. Meu irmão, né, que ele é o administrador, ele é o que é o nosso general, vamos dizer assim. Ele odeia quando a gente fala assim dele. Ele é muito... Eu quero ver. Ele é muito reservado. Eu quero ver você escutando esse podcast, viu, Tiago? Tá rindo aí do outro lado. Mas assim, o fato é que ele é muito fiel, ele é muito racional. Meu irmão, ele é muito racional. Ele é muito justo. A justiça que ele prega é surreal, assim. Mas eu acho que ele está certo. Sou o que sou por conta de tudo isso, né? A junção da história do meu pai, do amor, do cuidado, a história da minha mãe, do acreditar, da esperança, de ser forte, e agora a história do meu irmão, né? De racionalidade, de Inteligência. inteligência. Minha gente, não tem como eu não ser uma mulher feliz.
Não só a Isis com S é um lugar de gente feliz. A Isis com Z tem uma Também. alma feliz. É verdade. E isso não é de agora, digamos isso, né? Nada Porque dela, né? isso é E aí falo como amiga mesmo, que ela é assim desde sempre. Eu emociono, eu já tô emocionada. Desde quando a empresa ainda era pequena, ela já era assim. Então, eu acho que o slogan carrega muito. Acho que não podia ter nome melhor, porque o lugar de gente feliz, você é isso, você expressa muito isso. Isso não é de agora. As pessoas, mas é porque depois ela se tornou assim. Não é. Ela é assim desde E sempre. deixando bem claro, Rê, minha vida nunca foi só flores, não. Mas uma coisa me ensinaram. Nós não podemos ver dificuldades. Vamos dormir, que amanhã é outro dia. E vai dar tudo certo. Vamos ver soluções, né? Minha vida foi ensinada em cima de soluções. Você falou, a sua história de vida é isso. Né? Eu não passei Olha coisas boas. Olha o que a gente vem falando A gente sobre aqui. passou Você perdeu por sua mãe, coisas- você perdeu seu pai. A gente, fora tudo isso, a gente passou por coisas terríveis na nossa vida. Mas assim, eu nunca consegui ser infeliz. Eu nunca consegui reclamar. Desde criança até os dias de hoje. Só em eu acordar e viver do jeito que eu vivo, né? Assim, viver do jeito que eu vivo, não. Que daí são meus frutos. Só em eu acordar e meu coração tá do jeito que está, eu não tenho como ser infeliz. Eu tenho que ser feliz. A Isis tem que ser feliz, tu tem que ser feliz. A Isis com Z tem que ser feliz, né, amiga? Não, uma verdadeira aula, certo? Não só como empreender, como começar um pequeno negócio, empresas familiares, mas hoje foi uma aula de justiça, foi uma aula de superação, né? Uma aula de você acreditar em soluções, em detrimento de problemas, né? Não fazer os problemas maiores do que são. Eu digo a vocês, eu aprendi muito hoje, conheci a sua história, mas esses detalhes, com certeza, me agregaram muito hoje. E quando você falou de propósito, quando essa empresa diz assim, eu tenho um propósito, a empresa hoje tem um propósito, não é minha. Eu acho que isso ficou muito forte exatamente na morte do seu pai, quando você viu toda a cidade parar, né? As carinhas de preocupação do e agora. Então, você percebeu ali que a Isis não era mais uma empresa familiar. A Isis era um legado do povo de Sousa, do povo da Paraíba e, por que não dizer, do povo do Nordeste. É verdade. É isso. Essa história de superação naquele momento faz toda a diferença nas nossas vidas. E eu posso... Assusta eu dizer isso, mas é verdade. A morte me ensinou. Eu agradeço a morte. Eu ressurgi, eu virei uma fênix de verdade. Minha mente abriu, eu amadureci muito rapidamente. Eu e meu pai, a gente era muito amigos, era muito cuidada, era muito cortejada pelo meu pai. A gente tinha um amor muito grande, a gente era muito cúmplice. Mas foi na morte que eu ressurgi, que eu virei uma fênix. Não só eu, como toda a minha família. E a morte nos ensinou, porque tivemos essa visão, né, de que temos que continuar, de superar aquele momento e enxergar que se você está vivo, meu amor, é porque você ainda tem muito o que fazer. A pandemia teve aí. Eu acho que foi o maior ensinamento. Se você ficou vivo, quantas pessoas não morreram? Você vê famílias inteiras sendo devastadas. Mas você ficou vivo diante de tudo isso e ainda está aqui? É impossível você reclamar de algo. Você tem que levantar e ser obrigado. Você vê quantas empresas não surgiram nessa pandemia? Porque as pessoas se viram naquela situação. E agora? De dificuldade. Vocês percebem que na pandemia as pessoas fizeram aquela pergunta, me arrepiou toda. Aquela pergunta que quando eu estava cortejando meu pai para o sepultamento. E agora? Elas perguntaram. Elas perguntaram, e agora? Eu via naquele rosto o e agora. Eu fiz o e agora da pandemia. Eu vivi a pandemia bem antes. E na pandemia, quantas empresas... Eu sei que muitas empresas também, né, se fechou diante de tanta dificuldade. Mas esse e agora, vamos fazer com um sorriso largo. Vamos fazer de cabeça limpa, de alma
não vamos esperar o pior acontecer. É o e agora que nos faz grande, né? É esse deserto, é essa dificuldade que nos leva para fortalece. frente, né? Porque a gente só encontra o céu depois da cruz. É verdade. Ah! Gente, eu já tive minhas cruzes para eu ter o céu. Mas todos temos. Gente, eu quero agradecer demais, Isis, por você aqui. Essa história que emociona, uma história realmente de lutas, de sonhos, é uma lição mesmo de vida, e que eu já conhecia, mas que eu queria muito que as pessoas aí fora também conhecessem, Renata aqui também, porque é uma lição mesmo, é pra gente aprender com dicas profissionais e de vida mesmo, né? Família, Hoje é mais né? uma lição de vida do que É uma lição de propriamente vida. profissional, né? Profissional tem aí outras, mas o fato que eu queria trazer diante que ainda estamos vivendo um momento difícil, essa lição, né? De superação, de esperança. De leveza, de força, de vontade. E eu acho que o que como a fica união faz a força, né? A sua né? De família. como o equilíbrio emocional. Ele faz realmente a diferença, né? É verdade. Em tudo na vida, né, gente? Eu acho que no nosso trabalho, em empresas familiares e também nas não familiares, eu acho que o equilíbrio emocional e se despir das suas vaidades, eu acho que isso ficou bem forte aqui. É Então, verdade. Obrigada, amiga. Obrigada Por compartilhar. Tão Quando a gente enriquecedora. compartilha, a gente aprende, né? A gente É uma coisa que eu trago. Enriquece. Eu trago que foi uma das lições que meu pai deixou, que a gente não pode vir ao mundo. Meu pai e minha mãe. Hoje eu me cobro. Antes de eu morrer, eu tenho que deixar uma história. Meu sonho é ser 1% do que meus pais foram. Eu me cobro isso, por isso que eu abri uma empresa. Não foi nem para me realizar profissionalmente, porque de fato eu já tenho, querendo ou não, minha profissão. Mas para eu me realizar como ser humano. Nós não viemos ao mundo de passagem. Meu amor, se você teve um método de descer aqui na Terra, você tem muito o que fazer. Se você acordou, você tem que agradecer primeiramente ter acordado e lutar, né? A gente veio ao mundo para fazer a diferença. Você vê uma simples palavra que naquele momento eu ouvi, fez toda a diferença para o resto de nossas vidas. Então é isso. Hoje o dia pode não ter dado certo, mas amanhã você pode acordar e algo, certo, né? um simples ato seu ou que você receba pode fazer a diferença na sua vida. Então você tem que acordar já achando que vai dar certo. Se der errado é porque ainda amanhã vai ser outro dia, vai dar certo. E é esse sentimento de esperança que eu queria trazer para as pessoas que assistem esse podcast, né? A gente vive um momento de acreditar, de fato. A gente vive momentos difíceis. Tem muita coisa acontecendo, a política vem aí, vieram dificuldades empresariais, tantas coisas, tantas e tantas. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que acreditar. Foi por esse acreditar que nós crescemos 3 vezes mais depois do falecimento do nosso pai. Foi por esse acreditar, foi por essa união que eu quero trazer essa mensagem no seu podcast. Que as pessoas não desistam, seja justo e sigam adiante. Maravilha, gente. Lindo. Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Nosso episódio. Eu passava a noite toda aqui falando. Eu também. E eu passaria a noite todinha escutando. O povo já abusou de ouvir a nossa história. Vamos esperar a próxima já. Gente, muito obrigada mais uma vez por estarem junto conosco. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal, porque vem muito mais coisa boa por aí. No Mais Relevância Podcast. Tchau, tchau.